Olá, povo de Deus, povo abençoado, meninas. É uma grande honra estar aqui, viu? Falando com vocês hoje, especialmente hoje. Sabe quando amanhece aquela chuvinha que você sai, abre na janela e fala: oh, meu Deus, que maravilha, né? Hoje eu amanheci assim, com aquela chuvinha dentro de mim, aquela melancolia, saudade, né? Saudade da minha mãe que se foi, a gente não esquece, né? Saudade do meu filho que se foi, bem, não dá para esquecer, né? De vez em quando bate essa saudade. Eu gosto. Lembro todos os momentos, mas eu amanheci assim hoje. E, né, mas a gente dá glória a Deus, né? Estamos vivos, né? E temos, graças a Deus, sentimentos, né? Esse sentimento, assim, essa saudade gostosa que bate, né? De lembranças boas, não de lembranças ruins. É maravilhosa. Nossa, dou glórias a Deus. Eu estava lembrando aqui de uma passagem da Bíblia, lá em Mateus 16, 21 e 23, que diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é um tropeço na minha vida. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então eu estava aqui meditando. Eu vou comentar um pouquinho essa palavra. Escrevi aqui um título que diz assim: coloque o seu propósito. Não, coloque o seu foco no propósito de Deus. Eu escrevi aqui, né? Era um momento assim decisivo para Jesus. Imagine só o quanto era difícil para ele que ia passar por tamanha dor. O quanto era difícil saber que ele sofreria toda espécie de dor. Ele sofreria algo que nenhum outro ser humano sofreu aqui. Apesar de Jesus viver aqui na terra como um homem, ele podia agir como Deus. Ou seja, ele podia usar os seus poderes, né? E acabar com aquela tramóia que estavam se formando contra ele. E Pedro, achando que ele era um bom discípulo, dizia assim: nunca, Senhor, nunca acontecerá contigo. E Jesus, nesse momento, ele podia se sentir com pena de si próprio. Coitadinho de mim, eu vou passar por tudo isso. Pensar assim: acho que eu vou desistir. E ficar com pena de si próprio. Mas Jesus, ele fez o contrário. Ele repreendeu o espírito que estava por trás daquela fala. E por que tudo isso? Você sabe por que tudo isso que Jesus passou? Por amor de nós. Jesus estava decidido, determinado a cumprir aquilo que Deus o tinha chamado. E como que fala? E por isso que ele nunca desistiu, ele foi até o fim.
quando focamos no propósito de Deus para nós, isso nos dá força para continuar. Se você manter o foco na visão que Deus te deu, se você não olhar para as diversões que há no caminho, se você não dar atenção aos problemas que surgirão, se você não nem pensar nas decepções que terá, não dê atenção a nada disso. Você vai ter decepções com pessoas, você vai ter decepções com gente mais próximo que você pode pensar. Mas não dê atenção a nada disso, porque se você ficar firme e manter o seu foco, você chegará aonde Deus quer que você chegue. Enfrente tudo que tiver que enfrentar. Aconteça o que acontecer. Enfrente tudo pelo seu propósito. Porque no meio do caminho, você será tentado a desistir. Você vai achar que não vai aguentar mais. Você vai sentir pena de si próprio. Mas não se renda, hein? Continue firme. Permaneça firme até o fim. Se Jesus permaneceu firme até o fim, você também conseguirá. Por quê? Porque Jesus está contigo, te dando força. Deus jamais nos abandona. Então, continue no teu foco até o fim. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.